Agora, para fazer a sexta carreirinha, vou iniciar com 6 correntinhas. Em seguida, vou voltar na penúltima correntinha, vou fazer um ponto alto duplo. Aí, então, vou voltar na última correntinha, vou fazer outro ponto alto duplo. Ficando dessa forma com 3 pontos altos feitos. Aí, o quarto ponto alto, eu faço repetindo o ponto alto de base da carreirinha anterior. Então, aqui eu fiz um bloquinho cheio. Em seguida, vou repetir os 2 bloquinhos cheios de base, repetindo ponto alto duplo sobre ponto alto duplo. Aqui eu tenho 3 bloquinhos cheios, eu preciso de mais um, o quarto bloquinho cheio, vou fazer sobre esse bloquinho vazio de base, substituindo as correntinhas por pontos altos duplos e repetindo o próximo ponto alto de base. Então, aqui eu tenho 4 bloquinhos cheios. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base. Outro bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho vazio de base. E novamente outro bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. Então, aqui eu tenho 3 bloquinhos vazios feitos. Em seguida, vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. E vou repetir os próximos 3 bloquinhos cheios de base. Aliás, os próximos 2 bloquinhos cheios de base, ficando com 3 bloquinhos cheios. Feito então os 3 bloquinhos cheios, vou fazer mais um, sendo o quarto bloquinho cheio sobre esse bloquinho vazio. Ficando assim. Em seguida, vou fazer essa parte rendada, como eu já ensinei a vocês. Vou só inverter a ordem que eu inicio essa parte rendada aqui. Como aqui eu iniciei na carreirinha anterior com um grupinho de correntinhas presas, nessa carreirinha vou iniciar com base. E assim por diante. Após finalizar essa parte rendada, eu fiquei então com 4 bases e 3 grupinhos de correntinhas presas. Agora, eu vou fazer 4 bloquinhos cheios, sendo o primeiro sobre esse bloquinho vazio de base. Aí, então, repito os outros 2 de base, ficando dessa forma com 3 bloquinhos cheios. E faço mais outro bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio de base. Então, aqui eu fiz 4 bloquinhos cheios. Em seguida, vou fazer 3 bloquinhos vazios, sendo o primeiro sobre esse bloquinho cheio de base. Aí, eu vou repetir o próximo bloquinho vazio. E vou acrescentar outro bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base. Dessa forma. Em seguida, faço um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio de base.
e repito os outros 2 bloquinhos cheios. Em seguida, vou fazer 3 pontos altos duplos, que é para fazer o 4º bloquinho cheio. Já ensinei a vocês como faz o ponto alto duplo. Caso você tenha muita dificuldade, você pode procurar aí no YouTube, que tem outras crocheteiras e crocheteiros que ensinam também como que faz, e ensinam até melhor do que eu. Então, aqui eu fiz o 4º bloquinho cheio e assim eu finalizei essa 6ª carreirinha. Agora, para a 7ª carreirinha, vamos iniciar com 3 bloquinhos cheios. Então, vou fazer aqui um ponto baixo e 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. Em seguida, vou repetir 9 pontos altos duplos. Opa, peraí. Que é para fazer assim os 3 bloquinhos cheios. Contando com esse primeiro ponto alto que fiz, vou ficar com 10 pontos altos no total. Repetido então os primeiros 3 bloquinhos cheios, me sobraram 3 pontos altos de base, vou fazer um bloquinho vazio sobre eles. Em seguida, vou repetir o próximo bloquinho vazio e vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio de base. Em seguida, vou repetir o próximo bloquinho vazio. E vou fazer outro bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base, com 2 correntinhas e pulando 2 pontos altos. Aí, então, vou repetir ponto alto sobre ponto alto de base para fazer assim 3 bloquinhos cheios. Após fazer os 3 bloquinhos cheios, repetindo ponto alto sobre ponto alto de base, vou fazer essa parte rendada, como vocês já sabem, que eu sempre vou inverter a ordem que eu inicio da carreira anterior. Aqui eu vou iniciar com correntinha presa, vou só trocar. Onde tem correntinha presa, eu vou fazer base, e onde tem base, eu vou fazer correntinha presa. Aí eu venho e volto com o restante da carreirinha, quando eu finalizar aqui essa parte rendada. Após finalizar essa parte rendada, eu fiquei com 3 bases e 4 grupinhos de correntinhas presas. Agora, vou repetir 9 pontos altos de base, contando com esse, vou ficar com 10 pontos altos feitos, que é para fazer 3 bloquinhos cheios.
Após fazer os 3 bloquinhos cheios, me sobraram 3 pontos altos de base, vou fazer um bloquinho vazio sobre eles. Aí, então, repito o próximo bloquinho vazio e sobre o próximo eu faço um bloquinho cheio. Em seguida, repito o próximo bloquinho vazio. Faço um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio, pulando então 2 pontos altos de base e repito o restante dos pontos altos, para fazer assim 3 bloquinhos cheios. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 7. Agora, para a carreirinha de número 8, vou iniciar então, repetindo os primeiros 3 bloquinhos cheios, fazendo ponto alto duplo sobre ponto alto duplo de base. Vou iniciar com ponto baixo e 3 correntinhas, em seguida vou repetir todos os pontos altos. Após repetir os 3 bloquinhos cheios, vou fazer mais um sobre o próximo bloquinho vazio, totalizando assim 4 bloquinhos cheios. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho vazio, outro bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base, e outro bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho vazio, fazendo dessa forma 3 bloquinhos vazios seguidos. Em seguida, faço um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio e repito os outros 3 bloquinhos cheios, fazendo ponto alto sobre ponto alto de base, ficando assim com 4 bloquinhos cheios feitos. Após fazer os 4 bloquinhos cheios, vou então fazer essa parte rendada, que vocês já sabem como que faz. E aí, vou repetir esses 3 bloquinhos cheios aqui após fazer a parte rendada. Então, para economizar em tempo de vídeo, eu vou cortar essa parte. Vou fazer a parte rendada e repetir esses 3 bloquinhos cheios. Então, aqui nessa parte rendada, eu fiquei com 4 bases e 3 grupinhos de correntinhas presas. Aí, repeti os 3 bloquinhos cheios. Em seguida, vou fazer outro bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio, ficando assim com 4 bloquinhos cheios. Faço um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho vazio. Outro bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio e repito o próximo bloquinho vazio também, ficando dessa forma com 3 bloquinhos vazios seguidos. Em seguida, faço um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio e repito os outros 3 bloquinhos cheios de base. Então, com esses 4 bloquinhos cheios, eu finalizei essa carreirinha de número 8. Agora, para a carreirinha de número 9, vou iniciar então com 3 pontos baixíssimos, até chegar no quarto ponto alto de base. Pulo então para o segundo ponto alto de base e faço um ponto baixíssimo, outro sobre o terceiro e outro sobre o quarto, fazendo então a diminuição. Aí então subo 4 correntinhas para o primeiro ponto alto,
Em seguida, repito, mais 6 pontos altos de base para fazer dessa forma 2 bloquinhos cheios. Então, aqui eu fiz 7 pontos altos, contando com essas 4 correntinhas. Eu fiz o primeiro ponto alto, aqui eu tenho 7 pontos altos. Repeti 6 de base e fiz o primeiro aqui com essas 4 correntinhas. Aí, me sobraram, então, 3 pontos altos de base. Vou fazer um bloquinho vazio sobre eles. Em seguida, vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Aí, então, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho vazio e um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio de base. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio, pulando 2 pontos altos de base. Como aqui eu já tenho um ponto alto duplo feito, vou repetir mais 6 para ficar assim com 7 pontos altos duplos feitos, que dá um total de 2 bloquinhos cheios. Aí, me sobraram, então, 3 pontos altos de base, vou fazer um bloquinho vazio sobre eles. E vou, então, fazer essa parte rendada. Após fazer essa parte rendada, fiquei com 3 bases e 4 grupinhos de correntinhas presas. Aí, então, vou fazer agora um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base. Como aqui eu já fiz um ponto alto, vou repetir mais 6, para ficar assim com 7 pontos altos, ou seja, 2 bloquinhos cheios. Após, então, fazer esses 2 bloquinhos cheios, me sobraram 3 pontos altos de base, vou fazer um bloquinho vazio sobre eles. Em seguida, vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho vazio. E um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. E novamente vou repetir 6 pontos altos de base, contando com esse bloquinho, aliás, esse ponto alto que fiz do bloquinho vazio, vou ficar com 7 pontos altos feitos. Vão me sobrar, então, 3 pontos altos de base no final dessa carreirinha. Me sobraram os 3 pontos altos de base. Não vou fazer nada sobre eles, vou finalizar essa carreirinha de número 9 por aqui mesmo. Agora, para a carreirinha de número 10, vou iniciar, então, com 6 correntinhas.
Em seguida, vou dar 2 voltas na agulha, vou pular 2 pontos altos de base. Sobre o quarto ponto alto de base, eu subo um ponto alto, fazendo dessa forma um bloquinho vazio. Em seguida, vou fazer outro bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base. Aí, então, vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Outro bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho cheio. Aqui eu fiz 2 bloquinhos cheios, o terceiro vou fazer sobre o próximo bloquinho vazio, substituindo as 2 correntinhas por 2 pontos altos. Aí, então, repito o próximo bloquinho cheio, fazendo o quarto ponto alto, aliás, o quarto bloquinho cheio. E por último, faço outro bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Então, aqui eu fiz 5 bloquinhos cheios. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base. Vão me sobrar 3 pontos altos de base. Vou fazer, então, 3 correntinhas, pulo 2 pontos altos, sobre o próximo eu faço um ponto baixo. Faço novamente 3 correntinhas, pulo para o próximo ponto alto duplo de base e faço um ponto alto duplo, fazendo dessa forma um grupinho de correntinhas presas. Aí, então, vou fazer agora essa parte rendada. Em seguida, retorno com o restante da carreirinha. Então, após finalizar essa parte rendada, eu fiquei com um total de 4 bases e 4 grupinhos de correntinhas presas até o momento. O quinto grupinho eu vou fazer agora, fazendo então 3 correntinhas, pulando para o próximo ponto alto de base, fazendo ponto baixo. Aí, faço 3 correntinhas, pulo 2 pontos altos de base, sobre o próximo eu subo um ponto alto. Então, aqui eu fiz o quinto grupinho de correntinhas presas. Em seguida, eu vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. E assim como no início dessa carreirinha, vou fazer 5 bloquinhos cheios. Primeiro sobre esse bloquinho vazio. Aí, repito o próximo bloquinho cheio. Em seguida, faço o terceiro bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. O quarto bloquinho cheio eu faço sobre o próximo bloquinho cheio de base. E o quinto eu faço sobre o próximo bloquinho vazio de base. Em seguida, eu finalizo essa carreirinha com 2 bloquinhos vazios sobre os próximos 2 bloquinhos cheios de base. Dessa forma. Aí, aqui eu finalizei a carreirinha de número 10. Para a carreirinha de número 11, eu vou iniciar repetindo o finalzinho da carreirinha anterior,
Para fazer esse bloquinho vazio, vou fazer 6 correntinhas e um ponto alto sobre esse primeiro ponto alto de base da carreirinha anterior. Então, aqui eu fiz um bloquinho vazio, repito o próximo bloquinho vazio. Em seguida, vou repetir os próximos 5 bloquinhos cheios, vou repetir esse bloquinho vazio. Agora, nessa parte rendada, eu vou inverter a ordem em que eu inicio essa parte rendada. Como aqui na carreirinha anterior eu iniciei com um grupinho de correntinha presa, nessa carreirinha eu vou iniciar com base. E onde tem base, vou fazer grupinho de correntinha presa. Aqui é fácil, né? Aí aqui vou repetir esse bloquinho vazio, vou repetir os 5 bloquinhos cheios e esses 2 bloquinhos vazios também. Ou seja, eu vou praticamente repetir essa carreirinha de número 10. Vou mudar somente a ordem aqui nessa parte rendada. Como é uma carreirinha praticamente de repetição, é uma carreirinha simples, eu vou cortar essa parte do vídeo e vou voltar já com a carreirinha de número 11 finalizada. Finalizada então a carreirinha de número 11, eu repeti praticamente a carreirinha anterior. Aí nessa parte rendada eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 bases e 1, 2, 3, 4 grupinhos de correntinhas presas. Os bloquinhos vazios, os bloquinhos cheios eu repeti da carreirinha anterior. Aí aqui eu subi um ponto alto na quarta correntinha desse bloquinho vazio. Então finalizei a carreirinha de número 11. Para a carreirinha de número 12, vou iniciar com 6 correntinhas. Em seguida, volto lá na penúltima correntinha e subo um ponto alto duplo. Volto na última correntinha e subo um ponto alto duplo e repito o próximo ponto alto da carreirinha anterior. Ficando dessa forma, com um bloquinho cheio. Em seguida, vou fazer outro bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. E novamente, sobre o próximo bloquinho vazio, vou fazer outro bloquinho cheio. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base, pulando 2 pontos altos, claro. Aí, então, aqui eu já tenho um ponto alto feito. Vou repetir mais 9 pontos altos de base, para fazer dessa forma 3 bloquinhos cheios. Aqui eu tenho 10 pontos altos feitos, contando com esse ponto alto aqui do bloquinho vazio, me sobraram 3 pontos altos de base, sobre eles vou fazer um bloquinho vazio. Em seguida, vou repetir o próximo bloquinho vazio. Aí, então, vou fazer essa parte rendada, invertendo a ordem que eu inicio essa parte rendada. Finalizada, então, essa parte rendada, fiquei com 2, 3, 4, 5 grupinhos de correntinhas presas e 4 bases. Aí, então, vou fazer um bloquinho vazio sobre esse bloquinho vazio de base. Outro bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. Como aqui eu tenho um ponto alto, eu repito apenas mais 9 para fazer dessa forma 3 bloquinhos cheios.
e ter um total de 10 pontos altos feitos. Após fazer os 10 pontos altos, me sobraram 3 pontos altos de base, vou fazer então um bloquinho vazio sobre eles e 2 bloquinhos cheios sobre os próximos 2 bloquinhos vazios. Aí aqui eu vou contar na quarta correntinha, para fazer então o 7º ponto alto. Em seguida, vou fazer 3 pontos altos triplos, que é para fazer o terceiro bloquinho cheio. E assim finalizar essa carreirinha da mesma forma que iniciamos, com 3 bloquinhos cheios. Após fazer esses 3 bloquinhos cheios, eu finalizei assim a carreirinha de número 12. Para a carreirinha de número 13, vou iniciar também com 6 correntinhas. Em seguida, vou voltar na penúltima correntinha e subir um ponto alto duplo. Vou voltar na última correntinha e subir um ponto alto duplo. E vou repetir o próximo ponto alto da carreirinha anterior, fazendo dessa forma um bloquinho cheio. Em seguida, vou repetir os próximos 3 bloquinhos cheios de base, ficando assim com 4 bloquinhos cheios feitos. Após fazer os 4 bloquinhos cheios, o quinto eu faço sobre o próximo bloquinho vazio. Assim. Aí, então, faço 3 bloquinhos vazios sobre os próximos 3 bloquinhos cheios de base. Em seguida, repito os outros 2 bloquinhos vazios, ficando com 5 bloquinhos vazios feitos. Aí, então, vou fazer essa parte rendada agora, como vocês já sabem. Após terminar essa parte rendada, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 bases e 1, 2, 3, 4 grupinhos de correntinhas presas. Em seguida, vou repetir os próximos 2 bloquinhos vazios. Aí, então, faço 3 bloquinhos vazios sobre os 3 bloquinhos cheios de base, ficando dessa forma com os 5 bloquinhos vazios feitos.
Em seguida, faço um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio e repito os outros 3 bloquinhos cheios de base. Aqui eu tenho 4 bloquinhos cheios, porém precisamos de 5, para finalizar da mesma forma que iniciamos. Para isso, vou fazer 3 pontos altos triplos, que é para fazer o 5º bloquinho cheio. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 13, com 5 bloquinhos cheios. Para a carreirinha de número 14, eu vou logo fazer aqui, primeiro ponto alto com um ponto baixo e 3 correntinhas. Aí, então, vou repetir praticamente essa carreirinha anterior, mudando somente a ordem dessa parte rendada. Vou repetir os 4 bloquinhos cheios, os 5 bloquinhos vazios. Essa parte rendada eu vou inverter a ordem de início. Aqui eu vou iniciar, aqui. Vou iniciar então com um grupinho de correntinhas presas. E aí vou repetir o restante da carreirinha. É praticamente uma carreirinha de repetição. Por ser uma carreirinha simples, vou cortar essa parte do vídeo e vou voltar já com a 14ª carreirinha finalizada. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 14. Eu praticamente repeti a carreirinha anterior, mudei somente essa parte rendada, a ordem que eu iniciei. Aqui eu fiquei com 5 grupinhos de correntinhas presas e 4 bases. Aí eu finalizei essa carreirinha de número 14. Para a carreirinha de número 15, vou iniciar então com 10 correntinhas. Aí vou contar de trás para frente. 1, 2, 3, 4, 5. Na 6ª correntinha, eu subo um ponto alto duplo. Em seguida, vou fazer um ponto alto duplo para cada correntinha de base, ficando com um total de 6 pontos altos duplos feitos. O 7º ponto alto eu faço sobre o próximo ponto alto de base da carreirinha anterior. Então, aqui eu fiz 2 bloquinhos cheios. E em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base. Aí, então, vou repetir 3 pontos altos duplos de base para fazer um bloquinho cheio. Em seguida, faço um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. Novamente, repito 3 pontos altos de base para fazer dessa forma um bloquinho cheio. Aí, então, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base. E faço 2 bloquinhos cheios seguidos sobre os próximos 2 bloquinhos vazios de base. Em seguida, repito os próximos 3 bloquinhos vazios. Aí, então, vou fazer agora essa parte rendada.
E vou repetir os 3 primeiros bloquinhos vazios. Então, aqui nessa parte rendada, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 bases e 1, 2, 3, 4 grupinhos de correntinhas presas. Aí, eu repeti os 3 primeiros bloquinhos vazios. Sobre os próximos 2 bloquinhos vazios de base, vou fazer 2 bloquinhos cheios. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. Aí, vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho cheio de base, repetindo, então, 3 pontos altos duplos. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio, seguido de outro bloquinho cheio. Repetindo, então, 3 pontos altos duplos de base. Aí, então, faço um bloquinho vazio sobre o último bloquinho cheio de base. Como aqui eu vou fazer um ponto alto duplo, eu preciso de mais 6 para fazer os 2 bloquinhos cheios, assim como eu fiz no início dessa carreirinha. Então, aqui eu já tenho o primeiro. Vou fazer 6 pontos altos triplos, que é para fazer os 2 bloquinhos cheios. Então, aqui eu fiz 6 pontos altos triplos, contando com esse primeiro ponto alto aqui. Do bloquinho vazio, eu tenho 7 pontos altos feitos, ou seja, 2 bloquinhos cheios. Assim, eu finalizei essa carreirinha de número 15. Para a carreirinha de número 16, vou iniciar, então, com 6 correntinhas. Aí, então, volto lá na penúltima correntinha e subo um ponto alto duplo. Volto na última correntinha e subo outro ponto alto duplo. Para fazer um bloquinho cheio, eu preciso de 4 pontos altos. Aqui eu tenho 3, então o quarto eu vou fazer repetindo o ponto alto duplo da carreirinha anterior. Dessa forma. Em seguida, vou repetir esses 2 bloquinhos cheios de base. Aqui eu tenho 3 bloquinhos cheios feitos, repeti os 2 de base e fiz esse primeiro. Eu vou fazer mais outro bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio, totalizando assim 4 bloquinhos cheios feitos. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base, outro bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho vazio, e mais uma vez faço outro bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio, ficando dessa forma com 3 bloquinhos vazios feitos. Em seguida, faço um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio de base e repito os outros 2.
Aqui eu tenho 3 bloquinhos cheios feitos, o quarto eu vou fazer sobre o próximo bloquinho vazio. Dessa forma. Aí, então, vou repetir esses 2 bloquinhos vazios, vou fazer essa parte rendada e repetir esses outros 2 bloquinhos vazios aqui também.